Vamos então orar pelo Rafael, que vai estar ministrando. Deus, usa o teu servo, o teu filho, com sabedoria, com graça, com autoridade vinda de ti, e que ele seja a tua voz, através da sua história, na minha vida e na vida de cada um aqui presente. Tira toda a resistência, Senhor Deus, à tua verdade, em relação àquilo que será falado hoje, e que nós saímos daqui com um entendimento maior a respeito da tua vontade, dos teus propósitos, nessa área, Senhor Deus, da vida familiar e conjugal. Eu já te agradeço, Senhor Deus, pelo que o Senhor fará, pelo que o Senhor vai falar também através da vida do Rafael. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido. Boa noite, amados, paz e bênção. Amados, eu acho que é a primeira vez que eu venho aqui na Igreja Batista União ou em algum local falar assim da minha vida conjugal. Apesar que quem me acompanha aqui no Amigos de Fé testemunhou em loco, né? Testemunha viva o que aconteceu do entrar aos dias de hoje. Não compartilho nada aqui para que me engrandeça, pelo contrário, mas que sirva de testemunho e de mensagem para que vocês entendam que existem caminhos silenciosos, tão quão perigosos, os pecados vexatórios, escandalosos, que todo mundo bota o olho em cima. Ah, o irmão está em adultério. Talvez está mais fácil de resolver no coração desse homem a questão do adultério do que aquela questão que foi necessário ter um novo testemunho, né? Foi necessário Jesus vir para resolver aquilo que no coração de Adão não estava sarado, que era a questão do egoísmo, da desobediência, de viver sobre a sua lei, sua própria lei. E isso eu quero compartilhar com vocês. E aí, para vocês entenderem disso, a gente vai falar de vida conjugal, eu tenho que voltar lá atrás e falar da minha origem, das minhas raízes. O negócio ficou feio preto ali agora, mas ali, ó, é entendendo as raízes. Esse primeiro pontinho aí, entendendo as raízes. E aí, amados, o meu pai morreu, eu tinha 1 ano e 8 meses. Então eu não tive referência de pai. Eu não tenho nenhuma lembrança do meu pai. Nenhuma. Eu me iludi na minha infância por diversos momentos pensando que eu tinha lembrança do meu pai, mas eram histórias que as pessoas me contavam e eu tinha fotos e eu construía aquilo na minha imagem e eu me abraçava com aquilo, porque era o que eu tinha. Mas a realidade é essa. Hoje eu tenho maturidade suficiente para entender que eu não tenho. Eu era um bebê, né? Falava poucas coisas ali, uma criança de 1 ano e 8 meses, na verdade, não tem lembrança. E eu cresço com esse vácuo, então é um fato relevante para o que nós vamos conversar. Segundo ponto que está ali, um pouquinho pequeno, aqui ainda no primeiro ponto lá, avós, tios e primos boêmio. Eu venho de origem paterna e materna boêmia, onde todos, sem exceção, eram galanteadores e eram doutrinados e cobrados a também o ser. Né? Quando eu ia lá para o interior com meus 13, 14 anos de idade, se eu não desse um rapa nas bichinhas lá, eu era considerado boiola, mole, fresco, alguma coisa do tipo, mas tinha que chegar junto. Era uma cobrança, era uma responsabilidade. E aí vai já entrar um ponto de contradição lá na frente, porque meu pai não era esse homem. E todo mundo falava que meu pai não era esse homem, mas me cobravam por o ser. E aí eu vivi com esse conflito por um certo tempo. Terceiro tópico, que tem a ver ainda com a minha com minhas raízes. Minha mãe, ela adotou o papel de pai. E louvado seja Deus por isso. Né? Ela abdicou do papel de mãe e ela decidiu por ser pai. Eu não era uma criança levada, mas bastava o mínimo do desvio que ela primeiro batia para depois perguntar o que aconteceu. Era padrão quartel e não tinha conversa. Castigos firmes, peia sem titubear e um caminho que ela ditava e a regra era aquela e não tinha opção. E a minha avó, que é onde a gente foi morar, depois meu pai morreu, fez o papel de mãe. Minha avó faleceu em 2014. Então eu já perdi um pai e uma mãe, né? Não minha mãe maternal, mas como se fosse já um pai e uma mãe. Pode voltar lá na linha do tempo lá, Gui, por favor. Pode manter ela aí. E aí a gente vai para o segundo ponto já. Eu vou filar aqui por enquanto eles colocam ali, ó. Segundo ponto é um buraco na identidade. Um buraco na identidade. E aí, essa questão do buraco na identidade é uma coisa interessante. Por quê?
Lembra que eu falei que tem uma comparação física com meu pai? Por diverso um período longo, eu me incomodava de ir até a minha família parte de pai. Porque todo mundo, quando eu chegava, começava a chorar, me abraçava. Quem era meu pai? Meu pai era o filho mais velho de um total de 15, de um total de 18 filhos, em 3 casamentos. Dessa família lá da minha avó eram 11. Meu pai era o mais velho. Então, assim, o meu pai era o cara que, enquanto meu avô estava na farra, criava os irmãos, botava ordem na casa e tocava o negócio. Então, a figura moral não significava que meu avô paterno não tinha autoridade, pelo contrário, era como se fosse um coronel, tinha a autoridade de um coronelismo e o respeito de todo mundo, respeito absoluto, supremo, respeito, temor e medo. Não sei nem como explicar, era as 3 em 1. Não tinha essa opção de não ter pelo meu avô paterno, mas um cara também que viveu a boemia, um verdadeiro galanteador. Meu avô materno não era diferente. Só que, diferentemente do meu avô paterno, meu avô materno, que ainda é vivo hoje e é mais perigoso do que quando era novo, se brincar, ele é aquele cara que lá na Bahia a gente chama de gavola. Aquele cara que se envaidece. Olha meus olhos azuis, olha como eu sou namorador, olha aquela novinha que eu tô pegando, olha isso. Ainda hoje ele é esse homem. E eu fui criado com essas 2 referências de homem. Um, namorador mais quieto. Outro, namorador e falador. Eram as minhas referências. E eu cresci com essa ideia. E com a alta cobrança dos meus primos e tios, todos também na mesma pegada de namorador. E eu tinha a cobrança para também ser namorador. E era a nossa conversa. Era a nossa conversa durante esse período aí, era essa mentalidade. Então, eu fui mentalmente adestrado a ter essa identidade, a ter esse comportamento. E aí, como eu falei que eu tenho um buraco na identidade, consegue colocar de volta aí, Gui, por favor, além do tempo aí? Como eu falei do buraco de identidade, é o segundo tópico do buraco de identidade aí, é o seguinte, eu não tinha a figura de um pai, então meu coração ansiava por essa figura. E eu saí de casa com 16 anos para estudar lá em Fortaleza, e aí eu fui morar com um tio-avô, casado com a minha tia-avó lá, na verdade. E esse cara, por um ano, ele foi minha figura de pai. Um homem correto, íntegro, ele foi uma referência. Mas ele não era meu pai. Mas foi uma referência. E aí, quando eu fui para o Canadá, que eu passei lá quase 2 anos, 1 ano e 8 meses, eu também morei numa casa lá. Tinha um host father, uma host mother. E naquela ocasião eu também tive uma referência de pai. E eu lembro de um dia icônico, triste, mas icônico. Hoje os 2 já morreram, infelizmente. Morreram os 2, já morreram, né? Os 2 canadenses morreram. Will Fick e Karen Fick faleceram. E eu lembro de um dia icônico que ele me chamou lá fora, eu e o Jontas, para ensinar a gente a jogar bola, aquela luva grande lá de beisebol que as crianças... E aí, com a bola, ficava arremessando um pro outro e pegando. E a gente não conseguia pegar, não tinha manha. E ele foi lá e me mostrou tal. E naquele momento eu pensei, naquele momento lá, eu juro a vocês, eu pensei o seguinte, cara, se o meu pai fosse vivo, ele tinha me ensinado a andar de bicicleta. Se o meu pai fosse vivo, ele tinha me ensinado a jogar bola. Se o meu pai fosse vivo, quando aquele menino lá na escola tentou me bater porque eu era um menino magro e eu precisei ser agressivo, eu era um agressivo louco, tá? Eu era um nerd que o povo tinha medo de brigar, porque eu não tinha limite. Na minha cabeça era o seguinte, meu irmão, se tu mexer comigo, eu vou aloprar contigo de tal maneira que tu vai pensar que eu sou tão doido que tu não vai ter coragem mais de mexer comigo. Porque eu não aceitava a condição mental de ser bulinado. Porque eu sabia que se um dia eu abrisse margem, eu não tinha a figura do pai para me proteger, eu não tinha um irmão mais velho. Na ocasião, com 12 anos de idade, eu já era a figura masculina da minha mãe. Minha mãe já se referenciava a mim em autoridade invertida, não mais eu sobre a proteção da minha mãe, mas a minha mãe a mim. E esse papel até hoje. Quem convive comigo sabe, até hoje, todos os dias eu falo com a minha mãe. Minha mãe não faz nada sem falar comigo. Minha mãe é uma mulher nova, minha mãe é uma mulher de 55 anos de idade. Então, assim, eu tive essa responsabilidade muito cedo. Eu queria ela? Jamais. Estava preparado para ela? Tão pouco. E essa mulher, essa general, ela disse assim para mim, ó, se você não aprender a cozinhar, você morre de fome. Se eu morrer, só tem eu aqui. Você não tem ninguém, só tem você. Se você não estudar, ninguém vai te dar nada. Tu não tem irmão, tu não tem pai, tu não tem herança, tu vem de uma família pobre. Só tem tu. É contigo.
E por que eu estou falando tudo isso, pessoal? Porque tudo isso construiu, esse buraco construiu o adolescente, eu vou chamar ele de adolescente, saí de casa quando tinha acabado, fiz 17 anos, né? Fiz aniversário em agosto, meus 17 anos, formei em dezembro, na mesma férias de dezembro eu já fui para Fortaleza, já ganhei o mundo. Eu sabia o que eu queria. Eu queria fazer faculdade, eu queria fazer alguma coisa interessante. Só que eu vou agora para um outro local, na ocasião Fortaleza, e eu carrego, não deu mais para postar não, Guilherme, aí? O PDF? Ah, tá, porque ele tá diferente, desculpa. Aqui no 3. Baiano, sou baiano. Aqui no 3. Aí eu carrego comigo a formação de galanteador, vindo da minha família. E eu sou baiano. Eu era aquele moleque que pulava carnaval, corria atrás de micareta, eu combinava com meus amigos, não de ir pra festa pra brigar, pra ver quem pegava mais menina. Quem é que vai pegar mais menina? Quem é o bonzão? Quem pegava mais menina na festa era o que era o bom. A meta era essa. Conseguia? Às vezes não conseguia, né? A natureza não ajudava muito, né? A beleza não é meu forte, mas como também tinha a formação de galanteador, a persuasão sempre foi meu ponto forte. E eu sempre fui um cara persistente, perseverante. Vencia as bichinhas no cansaço. E dava certo. E aí, tinha um grande problema por trás de tudo isso. Porque a mulher era vista por mim, e eu fui, mais uma vez, perdão pela palavra forte, adestrado. A mulher era vista para mim como um objeto de competição. Nada mais que isso. Eu tinha na minha cabeça que um dia eu ia casar, e eu pensava que eu ia casar com uma mulher de 40 anos de idade quando eu tivesse 45 anos de idade, que essa mulher ia conseguir me dar 5 filhos. Porra de menino mesmo, cabeça de menino. E eu comecei a ter namoricos. Namoro sério, eu tive 2 namoros sérios. Lá na Fortaleza, em Fortaleza eu fiquei 1 ano, e eu consegui uma namorada lá em Fortaleza. Vou para Paraíba, fazer faculdade agora na Paraíba. Ao passo que eu namorava com essa menina, em Fortaleza, eu não terminei e eu comecei um outro namoro simultaneamente em João Pessoa. E a gente fazia faculdade junto, eu e essa menina. E nós namoramos junto, na verdade eu com essas 2 namoradas, e eu ligava para uma de noite e a outra ficava esperando para depois por mais de 1 ano. Até que um dia a coronel falou o seguinte: se você não falar, segunda-feira eu falo. Eu não lembro agora a data, mas tipo assim, tinha 2, 3 dias. Eu vou lhe dar o final de semana para você falar. Se você não falar, segunda-feira eu falo. E aí, no final de semana, né, eu sabia que minha mãe nunca titubeou. Minha mãe era aquela mulher, só para ilustrar, um parênteses para minha mãe. Eu aprontava na quinta-feira, tinha visita em casa. A visita ia embora no domingo. Segunda-feira de manhã, eu acordava para ganhar a peia. Ou então domingo de noite mesmo, se eu já tivesse acordado. Ela não esperava, não tinha esse negócio. Ah, passou 1 semana, já esqueceu. Não tinha isso, não. Ela falou que ia fazer, ele ia fazer. Então, eu não tinha dúvida que se eu não falasse, minha mãe falaria. E aí eu decido por falar. Liguei para a menina lá de Fortaleza. Olha, aconteceu que eu conheci outra pessoa aqui e tal. Tô terminando contigo. E a menina chorou e tal. Terminou. Ok. Não bastava isso. Não bastava isso. Eu namorei com essa menina em João Pessoa por uns 5 anos. Durante quase toda a minha faculdade. E na minha cabeça era o seguinte: em nenhum momento eu traí ela em João Pessoa. Nunca eu traí ela em João Pessoa. Mas toda vez que eu viajava, meu amigo, minha cabeça parece que era o gatilho da permissão de liberar para me fazer o que eu queria de novo. E aí eu arrumava as gatas por onde eu tava e eu achava que tava tudo certo. Voltava, parecia que tinha uma cerca geográfica, né, que limitava a fidelidade. Então esses 2 namoros, que foram os únicos que eu considero que de fato foram sérios, que assim foram namoros, não, os outros foram namoricos de poucos dias, os 2 eu cometi a traição. E nos 2 eu não tive nenhum remorso. Por que eu não tive remorso? Porque a gente chega agora no terceiro ponto. Como é que você vai ter remorso de uma coisa que você foi treinado para? Será que um assassino ele tem remorso pela vítima que ele mata? Ele foi treinado para matar. E tudo bem. A formação dele foi essa. Vamos lá para o 4º ponto lá, Gui, por favor. À esquerda. Aí, ó. Só que eu cheguei a um conflito moral. E aí parece que as coisas vão se resolver, mas elas ficam ainda pior do aspecto espiritual. Por quê? Acompanhe aqui comigo, ó. Os bastidores morais do ambiente corporativo até o chão de fábrica. O que é que foi isso? 2017. Eu passo pela primeira vez agora para trabalhar como CLT numa grande empresa. E aí, quando eu chego nessa empresa, eu chego como engenheiro trainee, já chego numa posição ali já de relevância dentro da empresa, mas eu via
segunda-feira tinha um DDS lá. Juntava todo mundo, a peãozada, todo mundo lá, pessoal, os eletricistas, administrativa, todo mundo juntava lá. E a Rádio Peão, e eu falo isso com muito respeito, os meninos sabem que eu falo isso com carinho, a Rádio Peão, ela aumenta, mas ela não inventa. E os caras metiam o pau no gerente, porque o gerente falava o seguinte: olha, nós temos que ser corretos, olha, nós temos que fazer as coisas do jeito certo, olha. E os caras, olha, Pia mesmo, que bicho sem vergonha, fica aqui dando uma de bom moço, falando as coisas certas, mas todo final de semana tá com uma nega diferente nas festas. E o bicho é casado. Rapaz. E tinha rádio escritório também, que falava a mesma coisa. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Rapaz, quando eu for o 01 aqui, eu não quero que fale isso de mim, não. Eu quero que tenha credibilidade quando eu vim falar as coisas aqui. Então, nesse período em 2017, ainda namorando com a menina de Fortaleza, de João Pessoa, desculpa, mas já morando na Bahia, eu decidi por mim mesmo, que é o segundo ponto aqui, ó, a extinção da vida de namorador, mas sem culpa. Não me culpei hora nenhuma. A atitude egoísta, exclusivamente minha. Era só a minha imagem, não era nada com o pai, não era nada com ninguém, era eu. Eu não queria o julgamento ali para mim e eu decidi e não o fiz. A gente só veio terminar depois, em novembro. E eu só vi, e nesse período todinho eu não vi ela nenhuma vez. Mesmo a distância, de maio até novembro, eu não fiquei com mais nenhuma menina, eu não traí essa menina nenhuma vez. Até no dia que eu decidi terminar com ela. E aí eu já tinha um alvimento, dou meu primeiro beijo na Clara e começo a namorar com a Clara logo 2 meses depois, que é a minha esposa, que vocês conhecem, a nossa história. E é o que eu falo aqui, ó. A resolução do meu último problema. Na minha cabeça era o seguinte: eu estava num conflito porque o pai dela estava muito doente, tanto que faleceu nesse período aí. E eu não sentia, tipo assim, cara, como é que eu vou terminar por telefone? Eu estava querendo uma oportunidade para ir na Paraíba só terminar com ela. Ela ainda fazia faculdade lá. Só que o tempo demorava, não fazia muito sentido mais, já tinha muitos meses, a distância já era notável, e eu já estava com a mentalidade em outras coisas. Então, eu decido por terminar. Vamos lá no próximo balãozinho, Gui. E eu chego agora no meu conflito espiritual. Então, ó, a gente percorre um caminho aí, o que, ó? Entendendo as minhas raízes, um buraco na minha identidade, normalizando valores, né? Para mim estava tudo normal. O conflito moral, ou seja, eu resolvi diante da sociedade. E agora a gente chega para a parte do conflito espiritual. E ó o problema. Eu trago agora o meu pecado de estimação para dentro da minha vida real, conjugal, a qual eu construí e que depois eu tive que reparar. Que é o seguinte: eu começo o meu casamento com a Clara assim como eu tinha resolvido lá atrás, baseado em coisas legais. Eu fiz uma união estável, um contrato de união estável em 2018. Na minha cabeça, 2018 não, desculpa, 2019. Em 2019, fiz um contrato de união estável em 2019. Não devo nada para a sociedade, para todos os efeitos, ela é minha dependente, eu consigo colocar ela no plano de saúde, consigo fazer qualquer coisa aqui, está resolvido, não devo nada a ninguém, vou seguir minha vida. E qual foi meu pecado de estimação? A fornicação. O que eu fazia antes lá, quando eu era o namorador, ou quando eu era o namorado adúltero, que eu já adulterava não só pela parte de sexo, mas a fornicação, assim, adulterando com Cristo, né? Porque eu não entendia a questão do cordão de 3 dobras, eu não me guardei, eu não tive essa instrução. Então, eu trago isso para o meu casamento, a fornicação. E como é que eu normalizava isso? Eu dizia para mim mesmo: meu Deus, onde tem pecado, onde tem amor, não tem pecado. A minha filha, ela não é fruto de pecado, porque eu nunca traí minha esposa e até onde eu sei, minha esposa nunca me traiu. Ela é fruto do nosso amor. Mas ela não foi concebida na aliança, né? Eu tive que ser confrontado com a palavra, admoestado pelo Espírito Santo, ser confrontado, na verdade, mais de uma vez. Só aqui no Amigo de Fé foi 2 vezes. Depois teve aquela que fui lá pelo pastor Lucinho, na igreja da Lagoinha. Aí quando eu volto para cá, parece que era o Espírito Santo: eu não aceito você mais nem um mês assim. O pastor deu outra palavra aqui, do mesma coisa, falando de fornicação. Eu voltei para casa e falei: Clara, tem condição não, nós vamos casar essa semana. Mas eu nem batizado era, meu irmão. Como é que eu queria casar? Nem batizado era. Por que eu não era batizado?
Eu já disse para vocês, eu estava resolvido com a sociedade, eu não estava comigo. Eu queria estar como congregando, eu não queria estar como membro da igreja. Eu queria desfrutar dos benefícios da bênção, mas eu não queria ter a responsabilidade de carregar as vestes de cristão. E aí eu era meu senhor. Eu ditava minhas próprias regras. Mas com a chegada do discernimento... silêncio da igreja. O silêncio da igreja foi meu próprio período, não foi que a igreja se calou. É que eu estive nesses bancos aqui por 6 anos. No anonimato. Escondendo meu pecado, criando meu pecado de estimação de fornicador, ou negando a necessidade de ser batizado e confessar o Senhor verdadeiramente como meu Salvador e andar nos caminhos do Senhor, pecando, mas suportar o processo. Então me faltava essa coragem, eu era o verdadeiro covarde. Isso é a escolha mais covarde que você pode fazer. Se você acredita que existe uma vida após a morte, que existe salvação, você negar a salvação é o maior ato de covardia que você pode fazer. Não chega a apostatar da fé, mas é um ato de extrema covardia. E aí eu queria colocar aquele verso aí, Léo, eu mandei 2 Coríntios, para a gente fechar. Estamos no tempo, temos 3 minutinhos ainda, 4 minutinhos. Tem 4 minutinhos. Eu queria compartilhar com vocês o verso 2 Coríntios aí. Pode ser NVT. Eu mandei no WhatsApp da Artcom aí. 2 Coríntios. Deixa eu ver aqui. Capítulo 10, versículo 4 e 5. 2 Coríntios. Ok, isso mesmo. Eu vou ler aqui atrás. Eu não me atrevo a ler ali não. Minhas vistas não são muito boas não. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Não passe ainda, por favor, Léo. Volta aí. Então, assim, ó. O raciocínio humano é eu sendo meu senhor. E acabar de uma vez por todas com meus falsos argumentos. Aquilo que eu me convencia para encobrir minha própria culpa, meu próprio pecado. E que estava me arrastando para a perdição. Hoje eu falo sem medo nenhum. Eu sou salvo, meu nome está escrito no livro da vida, eu sou do Senhor. O pecado que eu cometi aqui hoje não vai me condenar, porque eu ando com o coração arrependido. E o meu coração, a minha mente, é uma mente adoradora, dependente e agradecida do Senhor. Eu não estou imune a nenhum erro, não. Todos nós aqui podemos errar. Mas não é esse erro que eu vou cometer aqui hoje ou que eu venha cometer amanhã que vai trazer minha salvação, não. Hoje eu me constranjo de pecar. E eu sei quando eu peco. Eu sei quando eu peco, eu sei quando eu erro. E eu vou pro meu cantinho lá, como um cachorrinho que bota o rabo no meio das pernas. Dizer, meu pai, perdão. E digo mais, digo além. Quantas vezes eu já não orei antes, dizendo assim, pai, ó, eu vou para essa reunião. E mas eu tô com tanta raiva do Charles Castro, como exemplo. Eu vou para a reunião com o pastor Rumi. Não me permite falar mal do Charles Castro nessa reunião. E eu saio dessa reunião e eu larguei o pau no Charles Castro umas 3, 4 vezes. E eu volto para casa depois. Rapaz, eu fui um fraco hoje, pai, perdão. Eu tive o discernimento. E eu escolhi pecar. Mas amanhã é um novo dia. Eu confio no Senhor que eu vou tratar esse problema. E eu não vou repetir isso. Então, amados, o que eu estou compartilhando com vocês são feridas saradas. Isso não me incomoda, isso não me envergonha. Tampouco me engrandece. Tampouco me engrandece. Mas pode ser que você tenha hoje uma coisa parecida, análoga. E essa palavra pode servir para te dar força, para te encorajar a superar. Ou fazer como eu estou fazendo, a avançar no processo, de cabeça em pé. Próximo verso para a gente fechar. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo o pensamento rebelde e os ensinamos a obedecer a Cristo. Esse verso é a mensagem final, é o que a gente aprende aqui todas as terças-feiras. É pela obediência, é sobre se negar, é sobre manter esse tipo de relacionamento com o Senhor verdadeiro, que vai lá no final das contas lá te abrir as portas para a salvação, que é o que nós mais queremos.
Amém? Então, que vocês tenham sido edificados por essa palavra, que o Senhor tenha comunicado ao coração de vocês. Obrigado. Muito bem, obrigado, Rafael, por toda a coragem de compartilhar um pouco da sua história e também dos seus resultados, não é? Eu tive a honra de fazer o casamento do Rafael e da Clara, do Luiz Mois. Cadê o Luiz Mois? Luiz Mois, acho que você é o mais novo casado aqui, né? Mais jovem. O Rafael é mais antigo do que o Mois, alguns meses, né? Mas assim, gente, essa questão do tema de hoje, que é a vida familiar e a vida conjugal, ela é uma consequência natural da vida de todo homem. Não é? Talvez quando você era pequeno, que alguém dizia assim, esse menino é lindo, aí você começava a chorar, né? Teve alguém que passou por a experiência? Ele vai casar logo, eu quero casar com ele e tal. As meninas mais velhas falavam, às vezes brincando, né? Eu, como era o mais lindo na minha época, ouvi muito isso, muitas propostas de... Domingo, anota aí o nome de quem está rindo. Tá? Mas é sério. Aí a gente sabe que nós iríamos crescer e que um dia ia aparecer uma donzela, né? Tem aí alguns livros que tratam sobre essa trajetória do homem, né? O homem como um guerreiro, né? Que quer conquistar um palácio, ter uma casa e quer uma rainha, né? Há uma metáfora, há um estudo sobre isso. E a Bíblia já traz tudo isso bem descrito, com todos os fundamentos para dar certo. Estão ligados, não? Isso é importante. Com todos os fundamentos para dar certo. Se nós seguirmos os princípios de Deus, vai dar certo. Porque Ele é o Criador. Foi Ele que, de fato, vamos usar uma palavra mais moderna, foi Ele que inventou tudo isso. Não é? E com um propósito. O propósito é dar certo, glorificá-lo. E tem um versículo que eu quero ler antes de começarmos o papo aí nas mesas, que está em Hebreus, a nossa equipe aí extremamente treinada em Harvard. Hebreus 13, versículo 4. É um versículo que eu acho que todos nós deveríamos memorizar. Né? Aí pode ser, está na NVI? Pode ser aí. Eu estou lendo aqui na NVT, vamos ler aí na NVI mesmo. Então, honre o casamento. Vamos ler juntos? Honre o casamento, mantenha pura a união conjugal, pois Deus certamente julgará os impuros e os adúlteros. Então aqui há uma orientação muito clara de que o casamento não é uma brincadeira. O casamento não é para menino. Casamento não é para criança. Ainda que alguns tenham casado muito cedo, eu casei aos 22 anos. Casou quantos anos, Átila? Também, né? 19, né? O Átila é mais jovem ainda, né? Mas alguns casam com 30x, 40, e você vê que ele não tem esses conceitos. O casamento é uma aliança. O casamento ele é uma aliança de sangue. Por isso que Paulo diz que quando você se relaciona com uma outra mulher que não a sua, você faz uma aliança com ela. Então o escritor de Hebreus, ele dá uma orientação: mantenham puro a união conjugal. É muito importante que haja esse zelo no casamento. Eu ensino aqui nos Amigos de Fé há anos, dizendo assim, todas as vezes, inclusive quando eu vou aconselhar que é um problema conjugal, eu procuro saber como é que está a intimidade do casal. Porque aquilo sinaliza uma coisa para mim: renovação de aliança. Estão ligados ou não? Cada vez que você tem um relacionamento íntimo com a sua esposa, você se torna um com ela. É como se você dissesse: ela é minha, eu sou dela e somos uma só carne. E isso agrada a Deus. A intimidade conjugal, por isso que ela deve ser exclusiva.
Você não pode dividir o seu corpo com outra mulher e vice-versa. O provérbio diz que isso é uma loucura quem faz isso. E aí ele dá duas características nesse versículo. Primeiro, ele fala que Deus julga. Julga quem? Os impuros. Os impuros são aqueles que utilizam essa bênção que é o sexo de uma maneira que desagrada ao Senhor. E os adúlteros são aqueles que, através do sexo impuro, fazem o quê? Destrói ou maculam a aliança. Desonram a aliança. Então, homens, nós precisamos entender que nós devemos nos mover no casamento pelos princípios de Deus e não pelos princípios do mundo. O mundo é aquele negócio que diz aí, lavou está limpo, lavou está novo, né? Mas para Deus é muito mais. Para Deus ele diz que no momento que você se envolve com a sua esposa, é um envolvimento espiritual, carnal, né? Físico e emocional. E quando você faz isso com uma outra mulher, fora do casamento, você também fez a mesma aliança com ela, uma aliança que Deus não aprova. Aí, uma coisa que incomodou muito o Rafael, quando ele começou a frequentar aqui o Amigo de Fé, foi quando nós dissemos que se você não é casado, você vive um sistema de fornicação. Porque você tem uma aliança, mas não tem a bênção do Senhor, que tem a ver com essa confirmação da aliança diante de Deus e diante dos homens. E aquilo ali foi forte para o Rafael, ele entendeu que ele precisava consertar isso com Deus. Então, vocês viram a história do Rafael aqui, e que ele conseguiu colocá-la em ordem. Ele estava seguindo numa trajetória que não representava um modelo de Deus. Ele mesmo falou aqui, era o meu próprio poder, era a minha própria maneira. Eu queria estar envolvido com tudo, mas não envolvido com os princípios. E aí não funciona. Os princípios de Deus, quando são quebrados, que eles são leis, toda lei que é quebrada, ela se volta contra quem quebrou a lei. E aí a gente acaba construindo um problema de longo prazo. Então, a direção que Deus nos dá aqui nessa noite é que nós devemos, primeiro, ter um relacionamento conjugal dentro do modelo de Deus. Estão ligados? Não siga o modelo do mundo, não vai dar certo. É no modelo de Deus. Segundo, isso vai se tornar um modelo para a sua família. Isso vai se tornar um referencial para a sua família. Por isso que o tema de hoje é o relacionamento conjugal e familiar. Às vezes, vocês sabem que só está em casa agora conosco o Mateus. E o Mateus é super sensível para alguma desavença. Por exemplo, se eu falo alguma coisa com a Sueli, que ele vê que eu estou sendo áspero, ou ela comigo, ele já acha que está tendo uma briga. Então, ele já quer se meter, e às vezes ele se mete querendo bater na gente, como diz, para. Então, é muito legal quando a gente percebe isso e eu digo, me abraça, ou então ela fala, me abraça. E quando a gente se abraça, ele muda. Porque aquilo comunica para ele, agora eles estão fazendo o que é certo. Eles estão cuidando um do outro. Eles estão dando carinho um para o outro. E os seus filhos vão ver essa comunicação. Não é que não vai ter mais briga, vai ter, faz parte. Eu tenho dito aqui o tempo todo, a questão a questão não é a briga, não é a discórdia, a discordância de algum tema. A questão é o que eu faço quando isso acontece. Que passo eu dou quando isso acontece? Isso é uma comunicação para a família, que nasce aonde? No relacionamento conjugal ali, você e a sua esposa. Então, vamos fazer agora o seguinte. Agora, nós vamos dividir a nossa liderança aí, né, domingo, nos grupos. E eu quero que você compartilhe com o seu grupo como é que está a sua família. Como é que está o seu relacionamento. Quantos anos você tem de casado? Qual é a sua história? Porque a sua história te trouxe
para o lugar que você está hoje. Valendo, então? O tempo aí é com vocês. Cadê o nosso som? Coloca uma música aí bem baixinha. Então, gente, espero que tenha dado para todos compartilharem um pouco aí das suas vidas familiares, conjugal. Alguém quer fazer algum comentário? Alguém sente-se à vontade para compartilhar um pouco da sua vida, bem objetivamente? Tem alguém? Eu não fiz isso aqui em nenhum dos encontros, mas eu estou abrindo agora uma possibilidade de alguém compartilhar. Tem alguém que quer compartilhar um pouco sobre a sua história familiar? Oi. Boa noite. A minha história é um pouquinho parecida com o Rafael, né? Eu não vou contar a história toda, mas... Preste atenção aqui no nosso amado falando, gente. Dessa linha, né? Que o meu pai já obrigava a gente a começar a namorar bem cedo mesmo. A gente, com 15 anos, a gente passava pelo ritual, né? Da gente ir para uma casa de... Na época, chamava de puteiro, né? Aí que a gente ia para lá e tal, isso daí, todos meus irmãos passaram por isso, né? Então a gente cresceu assim, de estar com uma menina aqui, outra menina ali. E aí quando eu me amiguei com a minha esposa na época, né? Eu não me casei com ela, nem fiz o documento que o Rafael fez, né? A união estável. A gente só ficou junto. E aqui nos Amigos de Fé também, na igreja, a gente, quando vive um casamento, assim, fora da palavra de Deus, da aliança, a gente se sente cobrado, né? Porque volta e meia, uma palavra bate o nosso encontro, né? Mas o que eu queria falar, assim, realmente, o que aconteceu com a minha vida depois do casamento. Eu compartilhei um pouco com eles aqui, né? Eu nunca fui o pai violento de casa, briguento, assim, não. Eu era muito briguento na rua, mas em casa não. Mas, assim, a gente não conseguia ter um diálogo muito grande com meus filhos, né? Sentar numa mesa, conversar, elas contarem um pouco da vida delas. A gente não tinha esse diálogo em casa. E depois do casamento, eu dei um testemunho aqui pro pessoal da minha filha mais nova, né? Ela estava namorando com um rapaz que ele usava droga, né? E a gente todo o tempo com a minha filha conversando e orando para Deus para tirar ele da vida dela, né? Eu cheguei até a trazer ele para cá para os Amigos de Fé, né? Porque sabe que ela queria ficar junto com ele, então eu pensava que a gente tinha que ajudar ele a sair daquela vida, né? E quando a gente se casou, Deus mostrou quem ele era realmente para ela, né? Ele usou uma vez muita droga e ele tinha uma conta no celular dele, uma conta tipo fake assim, né? De outra conta.
E lá ele esqueceu o celular destravado e ele estava dentro de um quarto de motel com uns 5 caras, mais ou menos assim, umas 6, 7 mulheres, e mulheres coroa, né? Eu acho que era o que sustentava ele, né, na época. E Deus mostrou aquilo para ela, porque a nossa conversa para ela não resolvia, mas Deus mostrou e ela largou ele, né? Ela sofreu muito e tal, aquela coisa toda, mas a gente já estava dentro do casamento, a gente já tinha uma outra visão, e a gente foi conversando com ela, foi orando, a gente sentava junto numa mesa, a gente fazia orações com ela. Então, o meu casamento assim, hoje, dentro da minha casa, eu converso muito com as minhas filhas, a minha esposa, o nosso relacionamento mudou muito. As bênçãos de Deus veio para dentro da minha casa, coisa que eu não tinha muito esse sossego dentro de casa. Mas depois do casamento, assim, de colocar a aliança no dedo e receber as bênçãos de Deus, o matrimônio, né? Isso foi lá em casa foi uma bênção, assim, sabe? Do dia 14 de janeiro para cá, graças a Deus, a minha vida mudou muito, familiar, assim, né? Junto com meu filho foi embora para Portugal, mas a gente conversa muito com ele todo dia. Hoje a gente aconselha ele, né? Bastante. As minhas filhas. Cara, assim, eu não sei nem explicar direito assim, parece que deu uma reviravolta dentro da minha casa. A união, o amor ali de pai, de mãe, de filho, de esposa. Graças a Deus eu decidi casar e deu tudo certo. Foi até o pastor Rubens que fez o casamento com a gente, que tem sido só bênção para nós. Glória a Isso aí, Deus. Davi. Bom, muito bom. O Luiz, ele tinha uma história até um pouco complicada, porque ele não podia casar, né, por causa de um documento, né, aquela situação, né? E ele chegou, pastor, eu tenho que casar, mas eu assinei um documento aí maluco e ele não podia casar. E graças a Deus, o Senhor promoveu, fez com que fosse resolvida a pendência e ele foi fiel, foi firme e realmente casou. Depois de 30 anos de casado, ele casou. Que legal, né? É muito importante vocês. Eu quero dar uma palavra final aqui com quem não é casado. Poucos foram, como diz Paulo, chamados para serem eunucos, homens que vão viver sem mulher, sem casar. Mas a grande maioria, como o Rafael, né, Rafael, e outros mais, se você, o Paulo deixa bem claro, se você não consegue se controlar e vive abrasado, é isso que ele fala, então é melhor que case. Mas lembre-se, você vai ter que cuidar da sua mulher, é isso que ele diz. E mulher, você vai ter que cuidar do seu marido. É claro que só tem os homens, né? E por isso, querido, o casamento é uma bênção. Uma das poucas coisas que Deus disse que não era bom, a única coisa, foi que o homem estivesse só. Né? Então, a solidão não foi uma opção de Deus para o homem. Estão ligados ou não? Deu para entender isso? E são poucos homens que conseguem ficar solteiro e se guardar numa vida de pureza. Então, se você está solteiro, e talvez você diz, pô, hoje o papo não foi muito para mim aqui, porque eu não tenho nem o que contar, eu sou solteiro, ou até eu sou separado. Eu tenho uma dica para você. Provérbio 19, 21 diz que a esposa é um presente de Deus. Então a dica é, peça de Deus esse presente. Ore por uma esposa. Se você de fato está solteiro, se você não está com nenhuma pendência, porque se você tiver com uma pendência, você está separado, mas não sei qual a razão, você não está livre daquele relacionamento, você precisa resolver isso primeiro. Para que você possa, quando o Senhor enviar essa moça, essa mulher, você possa contrair, né, matrimônio, casamento, dentro dos princípios de Deus. O grande segredo é, como o Rafael falou muito bem, de um modo simples, é obedecer. Quando você está
vivendo na vida conjugal, na vida familiar, debaixo da obediência, você está protegido. Aí alguns podem dizer assim, pastor, mas eu já estou aí vivendo com essa mulher 20, 30 anos, mais de 30 anos. Casar agora, a gente já tem lá um negócio de uma união estável. Vocês viram aí o testemunho do Luiz Mois. Ele sente que quando ele tomou a decisão de casar do modo de Deus, ele já tinha o documento dele lá, aliás, ele já tinha os 30 anos de relacionamento, mas não tinha ainda a bênção diante de Deus e dos homens, de um sacerdote, de um pastor. E isso aconteceu na presença de testemunhas, e ele está aí abençoado, da mesma forma o Rafael, e muitos outros que outros pastores realizaram o casamento. Se você quer tomar essa decisão, fica também uma dica, a gente ajuda você, a igreja ajuda você. Se você quiser fazer uma cerimônia simples, numa sala, num gabinete, é possível. Mas se você quiser fazer algo aqui no auditório, é possível também. O importante é você tomar a decisão para você se enquadrar no processo de Deus. Amém? Obrigado, Senhor. Obrigado por esta reunião tão abençoada. Obrigado porque nós somos tão abençoados. Obrigado pela vida do Senhor em nossas vidas. Obrigado pela palavra de hoje, pelo testemunho que Rafael trouxe, que nos ajuda, Senhor, a crescer na graça, no conhecimento do Senhor, nos inspira a ter uma vida digna, reta, uma vida que agrade ao Senhor. Obrigado pela vida do pastor Rubem, obrigado pela iniciativa e pela persistência de continuar com esse ministério, sempre insistindo, persistindo e colhendo, Senhor Deus, os frutos desse ministério ao longo desse tempo. Continua nos abençoando, nos dá uma boa noite de sono, possa renovar as nossas forças e possamos estar juntos em outras oportunidades, assim como está vindo essa do Viradão agora, de 50 horas, possamos estar juntos também ali louvando, engrandecendo o teu nome e agradecendo pelo aniversário da tua igreja. Assim nós oramos e pedimos uma bênção do Senhor no nome de Jesus. Amém. Amém, amém.